estudantes! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos, é lógico. Hoje, aula suave, aula tranquila, a gente vai conversar sobre divisão. Professora, divisão é um dos assuntos que eu tenho muita dificuldade, não vai ter mais não, viu? Porque depois que acabar a aula, você já estará fera em divisão. Vamos acabar com esse negócio de que divisão é difícil. Divisão não é difícil, é a gente que pratica pouco. Vamos embora. Para que eu receba a sua mensagem, a professora Abigail está aqui a postos. Cadê vocês para assistirem e acompanharem essa aula comigo? E aí, professora, tudo certo? E aí, bom dia. Onde eles estão, eu tenho certeza aqui na frente da telinha assistindo. Eu não tenho dúvidas. Às vezes a mensagem não chega por N fatores, às vezes chega no YouTube, né? Podem mandar lá também, que a professora Kedma sempre olha para estar aqui comentando. Mas se você comentar agora, vai deixar duas professoras extremamente felizes, porque além de você assistir, a gente quer que você participe. Então, eu estou aqui a postos, vamos dividir, repartir, compartilhar. Olha aí, equipe afinada, hein? E para completar, né, esse grande time, calma, não fique triste não, eu sei que deu treta pra gente, mas vamos seguir a vida, né? A gente não ganhou a Copa, mas vai aprender divisão, que é tão importante quanto. Uma pena, né, gente? Mas vamos seguir em frente. Ingrid está aqui maravilhosa, fazendo uma interpretação de Libras. Equipe show, né? Sempre faço questão de elogiar, porque é essa equipe que permite que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa Recife, beleza? E como eu já tinha começado, né, essa conversa com a professora Abigail, quando a gente pensa em divisão, sim, a gente pode pensar em repartir. É, isso mesmo, repartir, a divisão, ela está presente em muitas coisas que a gente vive, né, diariamente. Eu trouxe, ver que exemplinho simples, ó, nem trouxe só em números, mas trouxe em outras representações, ó. Eu tenho algumas laranjas, vou fazer a divisão. Na verdade, aqui, essa divisão, ela tá errada, tá? 4, 6, 5. Aqui era para ter 10, tá bom? Que aqui o resultado é 5. Foi na hora de trocar os números, mas tranquilo. Você que é do quinto ano, já consegue perceber aqui, esquece esse 8. Eu tenho 10 laranjas para dividir para 2 pessoas, serão 5 para cada uma. Beleza? Tranquilo até aí? Professora, quando a gente fala de divisão, a gente pode pensar em divisão em partes iguais? Sempre. Ah, professora, mas existe divisão que tem resto. Tem resto. Por isso que ele existe. Porque enquanto eu conseguir fazer essa divisão em partes iguais, ok. Quando isso não acontecer mais, a gente para. Isso eu estou falando de números naturais, de números inteiros. E a gente já começa com a ideia de repartir. Eu trouxe um exemplo claríssimo aqui. Eu tenho alguns carrinhos onde eu vou fazer uma divisão, ó. Nesse caso, eu dividi essa quantidade de carrinhos em 3. Importante, mesmo a divisão ela sendo inexata, que não é o caso, a gente vai trabalhar com divisão igual. O resto existe para dizer que não é possível mais dividir igualmente. Beleza? Preste atenção nisso, porque dá a ideia de, professora, se sobrou o resto é porque a divisão não é igual. A divisão, para ela acontecer, para a conta continuar acontecendo, eu preciso dividir em partes iguais. Quando eu não conseguir mais fazer isso, sobra o resto. É como se tivesse assim. Eu tenho aqui no caso 9, mas se eu tivesse 10 carros para dividir por 3, daria 3 carros para cada um, mas sobraria um carro, que lógico que eu não quebraria ele em 3 pedaços para fazer uma divisão exata. Isso a gente faz com números racionais, tá? Quando a gente faz uma divisão com números naturais e racionais. No caso de hoje, a gente só vai falar de números naturais. Por isso, quando eu não posso mais fazer essa divisão em partes iguais, eu acabo a operação
e sobra o resto, se for o caso. Aqui não, aqui a gente está trabalhando numa divisão exata. A gente pode pensar também em fracional. Olha que bolinho gostosinho. Eu comeria 2 fatias desse bolo com um pouco de água, porque eu não gosto muito de bolo com café. Mas comeria, sim, um copinho de água gelada depois. A gente pode pensar em divisão lembrando das frações, que o conceito básico delas são dividir em partes iguais. Um inteiro que foi dividido em partes iguais. Claro, a gente não vai trabalhar a divisão de fração. Isso é só um exemplo. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Eu tenho um exemplo que eu tenho certeza que eu já presenciei muito em escola. A divisão dos bombonzinhos. Ó. Lembram daquela lógica do um para mim, um para tu, outro para mim, outro para tu, um para mim, outro para tu. Lembra da música uma para mim, outra para tu, outra para mim. Pronto, você pode pensar exatamente em divisão. Detalhe, essa divisão precisa ser igual. Como foi feita aqui? Eu tinha uma quantidade determinada de bombons, vou voltar aqui e sair dividindo. Ó. Quantos bombons eu tenho aqui? 12. Dividido para 2 mãozinhas. Essa mãozinha poderia ser a sua. Ou a minha e a da professora Abigail. Aí a gente vai fazendo uma divisão. Nesse caso aqui seria 12 dividido por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bombons para cada uma. Divisão exata. Lembrando, quando eu penso em divisão, eu penso em partes iguais. Tranquilo, quinto ano, vamos seguir. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicá-la adequadamente. Uma situação que a gente utiliza diretamente a divisão. Já escutaram os responsáveis de vocês falarem sobre 13º, né? Já caiu no bolso, não foi? Já caiu no bolso de algumas pessoas. Aí o que é que muitas famílias fazem? Eita, eu vou pegar um pedacinho desse 13º e vou comprar alguma roupinha de Natal, né? Ou vai fazer uma feira melhor, ou vai comer uma coisa mais legal no Natal. Mas existe um hábito do brasileiro que está muito presente, inclusive na minha realidade que amo, parcelar. Vixe, tem coisa melhor que parcelar a compra? Tem não, minha gente. E o que é isso? Parcelar não é nada mais, nada menos do que você dividir o total de uma compra pela quantidade que você quer. Por exemplo, eita, a minha família resolveu se juntar e comprar uma televisão. A televisão foi R$1.000. É permitido parcelar em 10 vezes. Esses R$1.000 vai ser parcelado em 10 vezes. O que é feito? Uma divisão. É lógico. Oxe, professora, mas a senhora falou tão fácil a questão da divisão com os confeitinhos de bota o confeitinho na mão e vai separando. A gente consegue obter esse tipo de resultado quando a gente pensa em números menores. Quando a gente vai aumentar o número, a gente usa o método da chave, que é a conta básica, é a estrutura da nossa divisão, onde a gente tem os nossos elementos. Ó. Eu tenho o meu dividendo, que é a quantidade que eu vou dividir, como eu falei, da televisão. O dividendo, no caso, seria os R$1.000 da televisão. O divisor é a quantidade de parcelas que eu vou querer. O quociente é o meu resultado e o meu resto é o que sobrou. Beleza? Lembra, a minha divisão ela precisa estar em partes iguais. Quando isso não é possível mais, eu acabo a conta. E o que sobrar é o resto. Tranquilo? Nesse caso aqui temos um exemplo simples. 14 dividido por 2. Qual é o número que eu vou multiplicar? Presta atenção.
A divisão, ela precisa de 3 operações. A própria divisão, a multiplicação e a subtração. Como assim, professora? Quando eu descubro por que número eu vou multiplicar esse meu divisor para ser igual ou menor, porque eu não posso dividir uma quantidade que eu não tenho. Como é que eu posso dividir, por exemplo, 1 para 2? Eu posso fazer isso? Não, eu tenho que quebrar. Falando de números naturais, isso não é possível. O que é que eu tenho que fazer? A minha multiplicação, ela tem que resultar em um número menor ou igual. No caso desse exemplo, é igual. 2 vezes 7, 14. Encontrei meu resultado, subtração. No nosso caso, a conta já acabou, que restou 0. Divisão exata. Se sobrou o resto, divisão inexata. Não será o caso da nossa aula de hoje, beleza? E eu já venho automaticamente com um problema simples para você resolver junto comigo. Claro, manda o teu recado para mim, que a professora Abigail está ali a postos. Para realizar uma gincana, a escola irá dividir 36 alunos em 6 grupos. Quantos alunos ficarão em cada grupo? Dinâmica que acontece muito em escola, né? Eita, a professora vai dividir a sala em grupos. Já presenciei muito isso. Em quinto ano, eu quero ficar com a minha amiga, eu quero ficar com o meu grupo. Isso acontece demais, né, em grupo. Aí, às vezes, o professor, para evitar esse tipo de coisa, ele faz, vamos dividir em números. Aí ele faz assim, não são os 6 grupos, aí você é número 1, você é número 2, até chegar ao número 6, aí depois vai repetindo. Quem tiver os números iguais, fica num grupo só, beleza? Isso acontece demais. Aqui a gente não vai fazer isso, né? Eu não tenho uma quantidade de alunos suficiente para fazer a divisão em grupos. O que é que eu vou fazer? Método da chave. Professora, a senhora me falou em multiplicação. Eu posso dividir 36 por 6? Claro que eu posso. E qual é o número que eu vou utilizar? Que o resultado, ele é igual ou menor que 36? Importante saber de multiplicação. A gente acha o número 6. 6 vezes 6, 36. Ó. Eu já venho imediatamente para fazer a minha subtração. 36 menos 36, 0. Acabou minha conta. E quantos alunos eu tenho em cada grupo, gente? 6 pessoas. Lembra, o meu quociente é o resultado da minha operação. 6 pessoas em cada grupo. Tranquilo? Beleza, belezinha? Vamos continuar. A diretora de uma escola irá dividir 492 livros em 12 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? Como é que isso vai acontecer? Professora, tem 2 dígitos, o que é que eu vou fazer? Nada. Você vai achar o mesmo quociente e multiplicar igualmente. Eu posso já ir dividindo 492 por 12? Na calculadora posso, pelo método da chave, a gente tem que ir por partes. Nesse caso, eu vou começar pelo 49. 49 por 12. Qual é o número que eu vou multiplicar por 12, professora, que vai dar 49 ou menos? Qual é o número? 4. 4 vezes 12, 48. 49 menos 48, 1. Acabou a conta? De jeito nenhum, porque ainda tem um número 2 ali para a gente fazer. Coloquei o 2, posso dividir 12 por 12? Oxe, professora, isso é que é uma divisão boa de fazer, porque será 1 para cada. É isso? Claro que é. 12 vezes 1, 12. Menos 12, nada. Acabou a nossa conta. Então, quantos livros ficarão em cada prateleira? 41 livros. Tranquilo? Professor, eu achei meio complicado. Não, é só questão de prática. E detalhe, eu venho falando sempre, treina muito multiplicação, que fica tudo
mais tranquilo de fazer. Olha essa é um docinho. Numa biblioteca, tinham 639 livros que precisaram ser divididos em 3 estantes. Não é prateleira, é estante. Com quantos livros ficarão cada estante? Essa é mais fácil, né? Um algarismo só. Eu vou algarismo por algarismo. Eu vou até botar ela toda. Opa. Vou botar ela toda aqui, ó. Eu posso dividir 6 por 3? Posso. Então, eu posso começar com um algarismo só. Beleza? Ó. 6 dividido por 3, 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Tem número ainda para fazer? Tem. Número 3. 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. Eu ainda tenho um número quinto ano. Tenho o 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 9, 0. Faz por parte, gente. Não se estressa, não se aperreia. No nosso caso aqui, o resultado foi 213 livros em cada estante, beleza? A divisão, ela serve para a gente dividir em partes, tá? Olha aqui, essa é maravilhosa. Tá bem de acordo com a realidade da gente, que é brasileira e não pode comprar as coisas à vista, né? Pouquíssimas pessoas têm essa capacidade financeira. A gente, para conseguir as coisas no trabalho com muito aperto, a gente parcela mesmo. E o importante é não ficar devendo. João comprou uma televisão por R$ 1.560 e dividiu o valor total em 10 prestações. Quanto custará cada prestação? Mesma lógica, gente. Ó, eu não posso dividir 1 para 10, né? Então, eu faço essa troca. 15 por 10. 10 vezes 1, 10. 15 menos 10, 5. Tem número ainda? Tem. O 6. 56 por 10, professora. 5. 10 vezes 5, 50. 56 menos 50, 6. Eu tenho um 0 ali, que eu preciso utilizar. 60 por 10. Oxi, dá 6. 6 vezes 10, 60. Menos 60, 0. Quanto custará cada parcela? R$ 156. Beleza? Tranquilo até aí? É facinho. Professora, a senhora fazendo mas na prática é outra. Não é não. Vai fazendo por partes. Vai fazendo com números menores. Na medida que você vai praticando, aí você consegue realmente fazer com mais facilidade. Mas é como eu sempre digo a vocês, vocês precisam praticar. A FIFA anunciou que as seleções estão liberadas para convocar até 26 jogadores na Copa de 2022. Sabendo que em campo são 11 atletas, quantos times é possível formar com o total de jogadores? Vou fazer essa bem rapidinho. Ó. Não são 11 jogadores em campo? 26 por 11. 11 vezes 2, 22. 26 menos 22, 4. Eu posso montar um time com 4 sabendo que é para estar 11 em campo? Não. Acabou a minha conta. Então, eu posso dizer que nesses 26 jogadores, posso montar 2 times e sobrarão 4. Beleza? Vou deixar a hora do registro aqui, mas antes eu vou agradecer a presença da professora Abigail. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Sei que eles estão em casa praticando, por isso que a mensagem não chega, mas estão aí. Não tenho dúvidas disso. A hora do registro é fácil. João comprou um sofá. Ele tinha comprado uma TV, agora ele vai comprar um sofá com o 13º, agora no final do ano. Comprou um sofá por R$ 848. Dividiu este valor em 4 prestações. Qual será o valor de cada prestação? Fácil, tranquila para ninguém errar. Tira uma foto, printa e me dá tchau, porque a aula por hoje acabou. Mas eu espero, claro, te encontrar numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.